O trecho do livro da sabedoria que nós escutamos nesta noite nos lembra dos prodígios que Deus operou para a libertação do seu povo, o povo de Israel, da escravidão da terra do Egito. Na primeira parte, que é o capítulo 18, versículos 14 a 16 do livro da sabedoria, ali é mencionada a 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, e envolvia essa questão, um ritual que o povo hebreu devia fazer, de modo que o anjo passasse adiante, das suas casas. Precisavam imolar um cordeiro e com o sangue desse cordeiro marcar as suas portas. Quando o anjo via a porta marcada com sangue, passava adiante, porque ali morava uma família israelita, uma família que pertencia ao povo de Israel. Das 10 pragas que aconteceram no Egito, certamente essa última praga, que foi a morte dos primogênitos, feriu o Egito de tal forma que até o faraó foi diretamente atingido, porque ele também perdeu o seu primogênito. E isso se deu na noite em que o povo de Israel saiu do Egito, ou seja, foi o preço que se cobrou daqueles que escravizavam o povo pela libertação do povo de Deus. Aqui, ao recordar essa praga, a sabedoria ela é apresentada como um guerreiro que desce do céu de noite com a espada na mão para cumprir o decreto de Deus. E na segunda parte da leitura que nós ouvimos, que já é o capítulo 19, versículos 6 a 9 do livro da sabedoria, é descrito um outro momento nesse processo de libertação do povo de Israel. É descrita a passagem do Mar Vermelho. Passagem essa que o povo efetuou a pé enxuto. E os termos que o autor da sabedoria, do livro da sabedoria, utilizou, nos faz pensar em uma nova criação. Isso é confirmado no Antigo Testamento pelos profetas, e aqui eu cito Isaías, capítulo 65, versículo 17, em que o profeta coloca nos lábios do Senhor: vede, eu vou criar um novo céu e uma nova terra. Também é confirmado na obra de Jesus, a obra de salvação que ele veio realizar. E lá no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 5, é colocado também nos lábios de Jesus algo muito parecido: eis que eu faço novas todas as coisas. O povo de Israel, que atravessa o Mar Vermelho, ele se torna um símbolo de toda a humanidade que entra nessa nova realidade, que entra numa nova criação. E essa nova criação, nós entendemos que é a salvação que nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe e da qual participa homens e mulheres remidos, salvos pelo sangue do Senhor derramado na cruz, bem como toda a criação de Deus, uma nova criação. E nessa nova criação, nós não seremos privados do mundo, não seremos privados da natureza, do corpo, mas seremos reconciliados com Deus, reconciliados conosco mesmos, reconciliados com os próximos e reconciliados também com a criação. Aí nós alcançaremos o fim para o qual nós fomos criados. Nós somos criados para a glória de Deus. E quando alcançarmos esse fim, enfim, tudo será novo. E o centro dessa reconciliação e comunhão é nosso Senhor Jesus Cristo. Porque por meio dele, não de modo semelhante, mas de um modo muito superior àquilo que viveu o povo de Israel, ao ser liberto da escravidão e passar para a liberdade, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, nós passamos da escravidão do pecado à libertação, à liberdade de filhos e filhas de Deus. É esse
o contexto ou o cenário que nos traz o trecho do livro da sabedoria que nós escutamos na primeira leitura. Fazendo uma ponte com aquilo que escutamos no Evangelho do dia, não é difícil de nós imaginarmos que os hebreus, que eram cativos no Egito, que eram escravos no Egito, tenham durante aquele tempo orado muito pela libertação e também perseverado nas orações nessa mesma intenção, pela sua libertação. Isso quer no tempo em que eles foram escravos, em que a esperança deles era só a oração, era só a fé que eles tinham no Deus de Israel, quer quando Moisés aparece como o libertador que foi enviado pelo próprio Deus para libertar o seu povo do jugo do opressor. Aliás, para Moisés ser esse instrumento poderoso nas mãos de Deus, ele precisava estar em uma clara e sincera sintonia com o Senhor. E esse tipo de sintonia só é possível através de um meio, por meio da oração. Da mesma forma, não é difícil nós imaginarmos que enquanto os hebreus testemunhavam aquelas pragas que caíam sobre o povo do Egito, eles tenham intensificado suas orações e assim tenham perseverado, pedindo inclusive que Deus os guardasse daquelas coisas. E quando estão a atravessar o Mar Vermelho, certamente estava presente nos lábios e no coração do povo a oração. Primeiro, para que Deus os guardasse naquela travessia, porque a ilustração que nós temos é de que o mar literalmente se abriu, então tem água de um lado, água do outro, e o caminho para que o povo possa passar a pé enxuto. É algo que causa um certo temor. Depois, eles olham para trás e percebem que estão a persegui-los Faraó com seus cavaleiros. O povo está a pé. O Faraó e os cavaleiros de Faraó, né, o exército do Faraó, estão com meios de locomoção muito mais rápidos do que os pés. Então ali o povo se vê certamente fervoroso também na oração. Mas ao mesmo tempo que pedem que Deus os guarde, que Deus os livre dos perigos e da perseguição, ainda é certo que existe nos lábios daquela gente uma oração ainda de louvor e agradecimento, porque enfim, aquela liberdade que eles tanto sonhavam, que eles tanto alimentavam a esperança, estava deixando de ser promessa para ser realidade. Então a oração é algo que está presente na vida do povo de Deus. Isso certamente, e também muitos episódios da história do povo de Israel nos provam isso, inclusive estão registrados na Sagrada Escritura. E é justamente sobre a oração que Jesus quer nos falar, quer nos ensinar, ao nos contar a parábola do juiz iníquo e da viúva, que nós ouvimos no Evangelho do dia. O evangelista Lucas, ele afirma que Jesus conta essa parábola para mostrar aos discípulos e para nos mostrar também a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. A necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Em primeiro lugar, diante dessa afirmação de Jesus, diante dessa afirmação do Evangelho, nós constatamos que a fé, que é algo importante para quem reza, ela, quando alimentada por contínua e incessante oração, ela nos ajuda a explicar a grande paciência de Deus e demonstra que Ele está presente na nossa vida para responder à nossa oração.
E a resposta da oração, de acordo com a parábola que Jesus conta, a resposta que Deus nos dá às nossas orações é fazer justiça. Deus faz justiça àqueles que rezam sempre, que rezam com insistência. Em outras palavras, é preciso ter fé, é preciso orar, mas é preciso também saber esperar, porque Deus nos atenderá nem sempre como queremos, mas de acordo com a sua soberana vontade. Nem sempre aquilo que eu quero é o que Deus quer para mim. Então a gente precisa saber esperar. Nem sempre aquilo que eu acho que necessito naquela hora de modo imediato é aquilo que Deus acha. Deus às vezes olha e fala assim, não, você pode esperar mais um pouquinho, porque Ele sabe que se Ele der para a gente, no momento que a gente diz, eu quero agora, nesse momento, é capaz da gente fazer que nem crianças com um brinquedo novo. Brinca, mas depois deixa de lado. Deus nos dá para que a gente possa aproveitar o máximo a resposta que Ele nos dá da nossa prece, da nossa oração. Depois, em segundo lugar, rezar sempre e nunca desistir não se trata tanto de longas orações, mas se trata de rezar com fé e perseverança. Aqui é o segredo para rezar sempre e nunca desistir, rezar com fé e perseverança. Como eu falei, a resposta do Senhor a quem reza com fé e esperança é a justiça. Por isso Jesus dizia, Deus lhes fará justiça bem depressa. Agora, é importante dizer também que essa parábola do juiz iníquo que nós ouvimos e da viúva, ela nos revela um quadro social e muito preocupante na época de Jesus. As viúvas, elas eram um grupo exposto a abusos legais e também judiciais, porque elas não podiam subornar nem pagar. Uma mulher que ficava viúva praticamente ficava desamparada. É por isso que tem também previsto na lei do povo de Israel a lei do levirato, que diz que quando o homem morre, a mulher viúva tem que casar com o irmão dele. Ainda bem que isso não é mais prática hoje, né? De modo que se garanta, o auxílio mínimo necessário para que aquela mulher não se veja desprovida daquilo que é básico. Me parece que na época de Jesus essa lei já não é mais colocada tanto em prática. Por isso tem um grupo de viúvas que acaba sofrendo na mão da sociedade da época. O juiz, em função na parábola, a gente chama ele de iníquo porque ele não temia a Deus e ele também não respeitava as pessoas. E sabemos que respeitar a Deus e as pessoas é a mesma coisa que seguir o mandamento que Jesus nos ensina ou nos recorda naquela conversa que ele teve com o escriba, em que inclusive ouvimos alguns domingos atrás, quando ele recorda que o maior mandamento é amar a Deus de todo o coração e também o próximo como a si mesmo. Respeitar aqui é o mesmo que amar. Amar a Deus, amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. E ainda, na época de Jesus, os julgamentos costumavam ser realizados à porta da cidade ou em um outro lugar público, aberto, de modo que essa viúva que Jesus usa para contar a parábola, como todas as outras, tinha acesso e podia reclamar publicamente. E também tinha ali muitas testemunhas que poderiam atestar essa reclamação. O que nos chama a atenção aqui na parábola? É justamente a viúva. Essa mulher, ela não se desespera, ela não dá a sua causa como perdida, mas ela insiste, ela persevera, ela vai pedir constantemente
e repetidamente aquele juiz iníquo que não respeita ninguém nem a Deus, que faça justiça à sua causa. A insistência é a única arma que aquela viúva tem, porque se ela dá a sua causa como perdida, ela vai acabar colaborando com a injustiça do juiz. E assim ela faz. Ela insiste, ela persevera, faz-me justiça a minha causa, até que o juiz resolve ceder e se ocupar dela para que ela pare de aborrecê-lo. É essa a consciência, e isso que está escrito também ali na parábola que nós ouvimos. Insistência. E aí a gente vê Jesus, que conta essa parábola, ser muito audaz no final da parábola, quando ele conclui e quando ele compara a forma como o juiz iníquo tratou a causa da viúva, com a forma com a qual Deus trata a nós e as nossas orações, para mostrar que Deus faz justiça aos seus escolhidos, dia e noite e bem depressa. Claro que, ao contrário do juiz da parábola, Deus é justíssimo, Deus é justo. E se nós devemos rezar com perseverança, com insistência, não é porque Deus vai nos dar para a gente parar de aborrecê-lo, é porque Ele quer que a gente cresça nessa realidade da oração, que a gente aprenda a rezar sempre, a rezar com insistência, a rezar com perseverança. E também é uma forma de nós compreendermos e interpretarmos, né, o porquê que às vezes muitos acontecimentos históricos ou da nossa vida ou do cotidiano induzem as pessoas a duvidar da justiça de Deus, induzem as pessoas a duvidar do poder que há na oração, ou porque ele demora em responder ou atender. Esse tipo de pensamento é muito comum quando a gente vê algum tipo de tragédia natural, por exemplo. A pergunta é: onde é que estava Deus, que não impediu que isso acontecesse? Ou quando nós testemunhamos alguma tragédia provocada por algum agente externo. Tem gente que também pergunta: onde é que estava Deus, que não impediu que isso acontecesse? Ainda quando a gente perde alguém, sobretudo quando essa perda é precoce ou repentina. É comum se perguntar: onde é que estava Deus, que não impediu que essa pessoa morresse? Onde é que estava Deus? E a resposta é: Deus estava no lugar de sempre. Deus estava no lugar de sempre. Nós que às vezes não temos paciência, nós que às vezes oramos um pouquinho só, e por orar muito pouco, não conseguimos interpretar, o que acontece na nossa vida, entender que nem tudo que acontece, sobretudo aquilo que é ruim, sobretudo aquilo que representa um tipo de tragédia, é de autoria de Deus, e por isso acabamos desistindo, resolvemos parar de rezar. Diante desses fatos e acontecimentos que eu citei e tantos outros, Deus se omitiu? Claro que não. Deus, ele não se omite. Deus, ele não deixa de cuidar e de atender os seus escolhidos. Deus é aquele que responde com justiça, e a justiça ele fará certamente. O que nós precisamos aprender é a respeito das demoras de Deus. O que nós precisamos aprender é a respeito de que nem tudo é a autoria de Deus, mas que Deus se utiliza de tudo, absolutamente tudo, para nos dar preciosas lições, bem como oportunidades de nós depositarmos a nossa fé e a nossa confiança nele. Nós precisamos aprender a confiar na sua bondade, a confiar na sua misericórdia, a confiar no cumprimento da sua vontade, porque a vontade de Deus vai se cumprir no momento oportuno. E o momento oportuno não é o nosso momento, mas é o momento de Deus.
é preciso aprender essas demoras de Deus. É preciso aprender a respeito da paciência de Deus. E nós, os escolhidos, porque nós somos esses os escolhidos do Evangelho que Jesus diz, né? Deus não fará demora aos seus escolhidos. Deus fará justiça sem demora aos seus escolhidos. Devemos conservar a fé para continuar orando e para receber o que vem da parte de Deus. O segredo da oração não é o pedido em si, mas é a confiança que nós depositamos em Deus ao realizar o pedido. A fé e a esperança em Deus, que é o justo juiz, deve nos animar até o fim da nossa caminhada nessa terra. E essa caminhada, ela deve ser motivada sempre pela oração. Santa Teresinha do Menino Jesus, ao escrever o que significa para ela a oração, nos ensina algo muito importante. Ela diz assim: para mim, a oração é um impulso do coração, um simples olhar dirigido para o céu, um grito de agradecimento e de amor, tanto do meio do sofrimento como do meio da alegria. Em uma palavra, é algo grande, algo sobrenatural, que me dilata a alma e me une a Jesus. Impulso do coração, olhar dirigido ao céu, agradecimento no sofrimento e na alegria, algo grande e sobrenatural, uma via que une a Jesus. São expressões chaves nas palavras de Santa Teresinha que nos mostram o que é a oração e que nos indicam também que de fato é preciso rezar sempre, rezar com insistência, rezar com perseverança em toda e qualquer situação na qual nós nos encontramos. O que é oração? Oração é alimento. Oração é hábito. E quando a gente diz que oração é alimento, essa afirmação por si só deveria ser suficiente para que a gente entenda a necessidade de rezarmos sempre. Ninguém precisa lembrar a gente que a gente precisa comer, que a gente precisa beber, que a gente precisa dormir. Porque são hábitos cotidianos necessários e vitais para que a gente possa viver. Se a gente não come bem, não bebe água, não dorme bem, o nosso corpo começa a dar sinais de que ele está deteriorando. A nossa saúde começa a ficar mais precária. Para a gente estar bem fisicamente, para a gente estar com a saúde em dia, é fundamental comer, beber e dormir. Se oração é alimento, isso significa que para a nossa alma estar bem, para a nossa alma estar saudável, a gente precisa rezar. Oração é alimento. E ninguém deveria lembrar a gente disso. Assim como a gente sente fome e come, assim como a gente sente sono e dorme, a gente deveria sentir essa necessidade de rezar e se colocar à oração. Não só entendermos, mas sobretudo colocar a oração em ação. Colocar a oração em prática na nossa vida. Ter esse princípio claro: se eu não alimento meu corpo, ele adoece. Se eu não alimento minha alma, ela também vai adoecer. Por isso, eu digo aqui, apesar da afirmação oração é alimento ser suficiente, ainda há outros 5 motivos, bem breves e bem concisos, para que a gente persevere na oração, para que a gente reze sempre. Primeiro, quem reza sempre fortalece a sua fé. O contrário disso também é verdade. Quem não reza tem uma fé muito fraca. Segundo lugar, quem reza sempre tem resistência contra os ataques do mal. Pode até se ver afligido por alguma situação que é oriunda do mal, mas nunca será vencido
quando o mal atacar. Quem reza sempre resiste contra os ataques do mal. Terceiro lugar, quem reza sempre se santifica. À medida que cresce na oração, fica mais santo. À medida que cresce na oração, a sua vida acaba se tornando oração também. Em quarto lugar, quem reza sempre é mais animado, é carinhoso, é acolhedor, é solidário. E por último, quem reza sempre é maduro, tanto espiritualmente quanto humanamente. Quem reza sempre é maduro. É maduro espiritualmente, é maduro humanamente. Por quê? A oração, ela traz para nós discernimento. A oração traz para nós também sabedoria. E essa sabedoria é diante das realidades humanas e também diante das realidades espirituais. A vida de oração assídua desenvolve em nossa alma o amadurecimento espiritual. E uma vez maduros espiritualmente, nós não temos dificuldade nenhuma de nos abandonar nas mãos de Deus e de colocar nas mãos de Deus as nossas fragilidades, ao mesmo tempo que nós confiamos na sua misericórdia, sobretudo naquelas situações muito difíceis da nossa vida, aquelas para as quais humanamente nós não encontramos solução. Na oração nós encontramos as soluções, porque a gente se abandona confiadamente nos braços de Deus. Portanto, oração não tem contraindicação. Ela pode ser exercida sem limites. Oração não traz nenhum efeito colateral. O único efeito da oração é a santidade. Quer motivo maior e melhor para rezar sempre? Ser santo? Se santificar? E a oração é sim, esse caminho de santidade para todos nós. Caminho de santidade para quem por ele se aventura. Que nós possamos guardar as palavras de Jesus no Evangelho de hoje e nos lembrarmos disso, de que rezar nunca é demais e que perseverando na oração nós vamos entender cada vez melhor o que é a vontade de Deus na nossa vida e a seu respeito. Quem reza não vai se perder no caminho, quem reza sempre vai ter diante dos seus olhos o Senhor Jesus Cristo. Quem reza vai ter sempre as respostas precisas e necessárias, mesmo que aqueles que não rezam não entendam. Quem reza vai entender, porque rezar, orar, perseverar na vida de oração é caminhar na vontade de Deus, é deixar que essa vontade se realize de modo pleno e perfeito em nossa vida. Que o Espírito que nós recebemos nos ajude a perseverar nesse caminho e que nós encontremos o nosso refúgio sempre, nas alegrias e nas tristezas, nas dores e nas celebrações, nesse caminho que nos leva tão rápido e de modo eficaz ao coração de Deus. Que a sua graça esteja conosco e seja a grande motivadora para nós perseverarmos no caminho da oração. Amém. Amém.